Boa tarde, alunos do segundo ano 1 e segundo ano 2, aqui fala professor Tarek Lina, e vamos começar mais um encontro virtual de educação física nesse momento das nossas aulas remotas. Então, é importante a gente estar aqui sempre discutindo, conversando, verificando os assuntos, tirando as dúvidas, fazendo esse contato mais próximo, né, mesmo que seja virtualmente, e assim, quando a gente voltar, não estaremos tão atrasados assim, né? Eu sei que eu sempre vou fazer a referência, vou lembrar, eu sei que é difícil, também é difícil para professores, esse momento de aulas remotas, a gente muitas vezes parece até que tem mais trabalho, eu poderia dizer, não tenho todo dia encontro com as turmas, né? Não tenho aula todo dia, mas o fato preparar o encontro e fazer com que ele seja assim atrativo é mais difícil, e ainda depois que a gente faz aqui o trabalho de encontro, tem que ter baixar a videoaula, depois colocar ela no YouTube. Então todos esses são fatores que vão de alguma forma nos tomando o nosso tempo, né, de investimento aqui nessas atividades. Mas é para isso que estamos aqui, e eu agradeço então a presença dos estudantes que têm vindo participar. Infelizmente aí temos uma queda, um número baixo de alunos hoje, mas é isso, a gente prestigia aqueles que demonstram querer aprender, né? Pode ser que alguns estejam com alguma dificuldade hoje, eu não fiquei lançando várias vezes as mensagens para relembrá-los, né? Porque para mim já está marcado, é quinta-feira, encontro do segundo ano, e quarta-feira o encontro do primeiro. Hoje não teve Neymar Day, não teve Vini Day, né? Que da outra semana caiu os jogos da Champions League, caiu no dia da aula do primeiro ano, e aí tivemos uma concorrência grande, né? Mas ontem nós, para o primeiro ano, atrasei um pouquinho o início da aula, assim até como hoje, mas por motivos diferentes, né? Ontem foi realmente o Neymar Day, e não deu, o pessoal torceu, mas não teve jeito, e hoje, por causa da nossa aula de educação física, que terminou há poucos minutos atrás. Então, quem assistiu sabe que tem um assunto novo, ele está ainda na área de biológicas da educação física, mas já é um assunto novo. E vocês lembram, né, que assistir essa aula já vale um ponto. Então, de manhã, quem entrou pelo chat ia lá e escrevia seu nome, e manhã e tarde, né, pelo aplicativo Aula em Casa, quando estivesse aberto, colocando seu nome, turma e escola. Eu vi uma colega de vocês, a Ana Beatriz, do segundo ano 2, agora à tarde, de manhã não consegui acompanhar, mas assisti à tarde a aula, e ela está no YouTube ainda. Então, quem depois pegar para reestudar, né, quem ainda não assistiu, vai assistir pela primeira vez, e quem depois não tiver assistido, tente buscar lá as aulas do programa Aula em Casa que vão para o YouTube, gravadas, né, na sequência das matérias, elas demoram às vezes 1 a 2 dias para estarem lá. Eu já percebi que se você no dia acessa e você pausa a aula, ela fica de alguma forma ali fixa, né, afixada, e dá para assistir. Então, eu de manhã entrei aqui no segundo ano e rodei até onde começava a aula de educação física e dei um pause. E aí ela fica armazenada. Não sei se é o tempo todo, por quanto tempo, né? Eu estou tentando, até voltei aqui, ela está carregando. Vamos ver se ela roda aqui, e aí a gente pode até verificar alguma coisa relativa a esta aula que a gente queira tirar uma dúvida, né, sobre o assunto. Mas tudo bem, então, falei um bocado, né? Agora é a vez um pouquinho de vocês falarem. Ainda bem que a Rosa chegou, a Rosa sempre contribui bastante aqui nas nossas aulas, Marcela, e aquela história, você quiser falar, aperte o botão levantar a mão, de preferência deixe o seu microfone desligado para não captar qualquer som que atrapalhe o nosso entendimento, desde o latido do cachorro, a mãe mandando arrumar o quarto, o carro do ovo passando,
e outros barulhos que ocorram, né? Mas é importante que vocês falem agora como é que vocês estão, se está tudo certo de saúde com vocês, com a família, se vocês assistiram a videoaula, se vocês viram qual é o assunto, né? Nosso encontro hoje é para revisar o assunto anterior, verificando um pouquinho dos exercícios passados e, à frente, introduzir o assunto novo, ok? Então, alguém quer falar alguma coisa? Dizer se assistiu a aula, se achou o assunto interessante, se teve dificuldades em enviar o exercício anterior, quer fazer a pergunta usual desse momento, a mesma pergunta que está substituindo o Vale Nota ou que horas é a merenda. A Aira levantou a mão aqui, então está com a palavra, Aira. Porque eu troquei de telefone, né? Eu tava com o celular, meu celular tava muito ruim, eu não tava conseguindo fazer nada, nem tarefa, nem nada. Eu posso fazer agora, que eu tô com o telefone novo? Você pode fazer, só tem que verificar algumas questões relativas aos prazos, né? Por mim, por educação física, pode fazer sim. Eu não fiz ainda formulários online com o segundo ano, e já fiz com o primeiro, estou querendo fazer já para o segundo, mas então tu tens as tarefas que estão lá registradas na Google Sala de Aula e já pode começar a realizar. Se tiver dúvida, entre em contato e pergunta, assiste às aulas do Aula em Casa, vê os nossos encontros que estão gravados na conta do YouTube, que eu já passei o link nos grupos para vocês, mas é do meu canal da conta profissional. Se pesquisar Tarek Vaz Nina, vocês vão encontrar, e estão em sequência as aulas. Então, dá para seguir. Você, se não quiser ouvir todo o período, né, bota lá no velocidade de reprodução 1,5 a 2, que acelera um pouquinho o tempo e ganha o tempo em assistir às aulas. Pode fazer sim. Certo, Aira? Respondida a questão? Tá bom, professor, obrigada. Beleza. Tem mais alguém que quer falar alguma coisa? Ana Beatriz Marques da Silva, foste tu que estavas lá no chat hoje à tarde? Eu vi Ana Beatriz, mas não me lembro agora o sobrenome. Tá aí, Ana Beatriz? Só ligou, foi embora. Renata, assististe a aula hoje? Eu vou ter que trazer o fone, o barulho do grilo, pela manhã, assistiu de manhã. E aí, se vocês puderem falar no microfone, é melhor, pessoal. Dá um pouquinho mais de interação, porque o chat não vai aparecer na nossa gravação. E aí, Renata, o que tu achaste da aula? Foi assunto interessante? Foi muito rápido? O que você achou do tema apresentado, que agora está sendo falado? A gente saiu de sistema esquelético e entrou para sistema cardiovascular, né? Mas o que é isso? Tem a ver com educação física? Será que tem a ver? Lembra lá que eu estava discutindo com vocês, a educação física ela é uma área muito ampla, assim, ela é bem parecida nessa abrangência, por exemplo, com a geografia aqui. A geografia vocês estudam tanto de matemática, estudam tanto de física, estudam um tanto de sociologia, de história, é uma mistura de matérias, né? A educação física, ela podemos dizer assim, ela joga na área de ciências humanas, quando ela vai falar de história do jogo e os movimentos sociais relativos a um esporte, né? A gente não tem como desconsiderar que o esporte é um fenômeno, mas tem uma área muito forte na educação física, que é a área da saúde, ou a área de biológicas, e que, se a gente for investigar, aí, falando um pouquinho da história, né? Mas é a que fortalece, que inicia o estudo da educação física, sempre pela essa área biológica, com justificativas de melhoramento da saúde. Então, por isso é importante a gente também investigar esse estudo. É uma mistura, né? E aí, foi bem explicado? O que tu achaste, Renata? Começou a pensar no assunto, a introdução interessante, alguma dúvida específica? Se a gente analisar, eu estava ouvindo agora, a aula foi bem
uma parte ele fala sobre os sistemas energéticos, né, relativos ao sistema cardiovascular, e fala também sobre, vamos dizer assim, o termo é morfologia, né? Morfologia seria a forma, né? Ou a gente pode, morfologia seria das palavras, é anatomia do sistema cardiovascular. Então, artérias, arteríolas, os vasos sanguíneos, as veias, foi o que foi abordado aqui numa parte, e ele falou um pouquinho sobre como isso influencia no exercício físico, na atividade física. Pode ter algum relato para falar da aula, Renata? Ou quem tiver assistido quiser falar, fique à vontade. Nada. Jussiara, tudo certo, Jussiara? Falou da Jussiara, ela saiu. Paulo, César. Dê o ar da sua graça aí, da sua voz. Oi, pessoal. Assististe a aula? Não. Não. E aí, o que tu dirias sobre o sistema cardiovascular? O que tu sabes do assunto assim que daria para a gente usar para discussão na nossa aula? Não, professor. Não o que? Não sei explicar, não. Sabe explicar? É. Eita, tá bom. Alguém quer discutir, quer falar alguma coisa? Senão eu vou entrar no assunto. Se alguém já tem uma dúvida que foi lançada nessa aula. Tá bom, vamos lá. Quando a gente está falando de sistema cardiovascular, a gente está falando do quê? O que faz parte desse sistema cardiovascular? Essa é a questão inicial para falar sobre isso no assunto que vai ser relativo à área de biologia e de educação física. Quando a gente está falando de sistema cardiovascular, o que a gente está falando? Dá para fazer um pouquinho de um pensamento relativo à junção dessas palavras, hein? O que vocês acham? Vamos abrir aqui o nosso Jamboard. Tá abrindo aí para vocês? Nosso quadro. Vou acompanhar aqui no celular, estou com pouca bateria. Vamos lá. Então, se eu estiver falando de cardiovascular, né? Olha a palavra. Vamos ver se dá para escrever aqui. Tá ótimo esse R, né? Cardio, essa palavra aqui tem a ver com quem, pessoal? Com o coração. Isso. Ótimo, Rosa. Ótimo, Celina. Acho que foi a Celina que falou, né? Vou escrever com a fonte mesmo aqui. Tem a ver com o coração, justamente. Então, tudo aquilo que a gente vai usar, isso que cardio, ele está fazendo uma junção, né? O coração, ele é vamos dizer que a gente fala muitas vezes de forma platônica, né? Podemos dizer assim, romântica, é aquilo que é nossa vitalidade corporal, né? Então, quando eu penso em cardio, e aí eu utilizo o termo vascular, o que ele quer dizer? Por que se juntam essas palavras? Cardio mais vascular, que é o sistema cardiovascular. E aí agora, quando eu completo, eu estou falando do quê? Fere ao músculo? Não diretamente, Celina. Se a gente quiser falar em... Circulação. Tem a ver com a circulação, com os vasos sanguíneos, né? O prefixo relativo a músculo, você vai utilizar o quê? É o termo mio,
mioglobina, por exemplo, que é uma célula que tem no nosso músculo, né? Liberação miofacial, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, como um tratamento de relaxamento muscular, né? Mio tem a ver com músculo. Então, se vocês... É interessante, eu acho que já falei isso para vocês, e acho que vou indicar esse filme aí para quem quiser assistir, que é o Aquila the Bee, ou a estrelinha, né? A gente utiliza alguns termos que, se quando eles estão juntos, os prefixos a gente entende melhor, né? Então, o cardiovascular tem a ver aí com que justamente eu acho que o Paulo César falou aí, a circulação, são os vasos sanguíneos. Então, se o coração é aquele que bombeia o sangue, né, e produz e vai bombear, ele vai precisar do seu sistema de distribuição, que é o sistema cardiovascular. Então, a gente pode dizer que é um sistema de distribuição sanguínea. Mas aí, quando a gente fala de distribuição sanguínea, é importante lembrar o que vem nesse sangue que é importante para a gente, hein, pessoal? Os nutrientes. Os nutrientes, ótimo, né? Nutrientes gerais que vão passar para as nossas células que estão necessitadas de muita coisa. Basicamente, daí, os nutrientes o fundamental que a gente vai ter é o oxigênio. Então, por isso que no final ele foi perguntar ali sobre parte aeróbica, parte anaeróbica, porque ele estava falando sistemas energéticos que utilizam muito oxigênio ou que não utilizam o oxigênio, né, para o exercício, que é o aeróbico, que tem exercício, e anaeróbico. Olha só, a gente está falando de novo aqui em prefixos e sufixos, né? Quando eu tiver um sufixo que vai falar isso aqui, ana, vai dizer que é não, que não tem, né? A presença de algo. Aí já o aeróbico não faz essa referência. Então, o anaeróbico é aquele que não vai ter a presença do oxigênio. Então, o coração, como a Rosa falou aí, é aquele que vai bombear, e ele precisa de um sistema de distribuição desses nutrientes, e aí que vai ocorrer esse processo por meio de artérias e arteríolas, né? Importante lembrar, e ele citou isso na aula, é a diferença entre as veias e as artérias. Vocês lembram isso? Vocês já devem ter estudado isso aí em biologia numa outra vez. Qual seria a diferença de artérias e veias, hein? O Paulo voltou, eu acho que ele já vem trazendo a resposta. Hein, pessoal? Qual é a diferença entre artérias e veias? Vocês saberiam lembrar isso? Podem chutar aí, não tem problema errar, não. Um passa oxigênio, outro gás carbônico, né? A Celina falou, tem a ver com isso. Podemos dizer o seguinte, a artéria é aquela que vai levar o oxigênio e o que acontece? Com o sangue, que a gente chama de sangue arterial. O sangue arterial é aquele que saiu do coração, e o venoso é aquele que está retornando. Então, vocês estavam falando a Rosa falou de levar nutrientes, né? Quando a gente tem esse primeiro momento de levar os nutrientes, nós podemos dizer que... Deixa eu fazer uma coisa aqui que eu vou compartilhar, em vez de uma página, eu vou compartilhar minha tela toda, e aí, quando eu trocar a tela, a gente não vai precisar, né? Apresentar uma janela. Uma janela não, isso é uma janela. Apresentar a tela inteira, na verdade. Cuidado com o travamento agora. Tá. Então, a gente está apresentando a tela. Então,
A gente estava falando sobre isso. Isso aqui é uma estrutura do coração, né? Isso vocês já devem ter estudado em biologia. Tenho certeza que já estudaram em biologia. Vamos dizer que não é um assunto específico para a educação física. A gente pode estudar isso, mas normalmente se preocupa muito com a parte mais prática, né? E eu tenho certeza que vocês, principalmente os alunos do segundo ano 1, que já estão para o terceiro ano comigo, já perceberam algumas coisas. Como é que qual é a influência do sistema cardiovascular, né? Como é que a gente faz a medição disso? Vocês lembram que a gente estudou praticou, né, o processo de medição da frequência cardíaca. Isso é um parâmetro para analisar, por exemplo, a intensidade do exercício. Então, como a Celina falou aqui, normalmente vai aparecer dessa forma o sangue, o coração com suas artérias e veias, e aí fala-se bastante aqui aquilo que é azul, né? Aquilo que vai fazer o transporte de sangue venoso. Vamos botar aqui uma outra pesquisa para ver se aparece um pouquinho melhor. Cardiovascular. No sistema circulatório, né? Vamos pegar imagens. Olha, temos aqui um mapa, acho que é um mapa mental, mas é um mapa conceitual, eu diria, mais que isso ainda, né? Cadê? Agora. Atividades de ensino religioso, sabe? Cadê o arquivo que a gente estava vendo? Haja propaganda. Fala em alguma coisa enquanto eu acho isso aqui. Olha quem chegou. Vamos olhar aqui esse gráfico que vai ficar um pouquinho melhor para a gente visualizar e explicar. Sai. Dando para enxergar? Sim, dá pra ver. Sim. Vamos lá. Então, a Rosa bem falou, né? Transporte e distribui oxigênio e nutrientes para os tecidos e retira o CO2 do corpo. Esse processo todo vai ocorrer sem que a gente controle, né? Tanto que depois a gente vai analisar se vocês estudarem também nessa parte da biologia, a gente vai ter o nome relativo aos sistemas de controle, sistema nervoso central, e aí temos o autônomo, o parasimpático e o simpático. Então, tudo isso aqui ocorre sem que a gente controle, e é um processo de circulação desse sangue, em que há aquela produção, né, o bombeamento e a limpeza, e ele vai indo e voltando num processo que só termina com a nossa morte, né?
A gente pode pensar ainda, se a gente for analisar alguma questão relativa à saúde da pessoa, algumas coisas podem atrapalhar esse movimento aqui, desde gordura que pode ser acumulada nesses vasos sanguíneos, e aí pode aumentar a pressão, né, gerar a chamada hipertensão arterial por meio de um ateroma, que é um acúmulo de gordura, por isso vai ser chamado de aterosclerose, e temos o arteriosclerose, que já é um processo natural que todos vamos passar, de envelhecimento do corpo, que inclusive esses vasos sanguíneos, então, também envelhecem e perdem a sua flexibilidade, eles enrijecem, e por isso ocorre que muitas pessoas desenvolvem a pressão arterial com mais idade, né? Então, esse processo eu creio que vocês já estão sabendo bem. O que a aula, né, para a gente pensar e focar um pouquinho mais em educação física, isso aqui vocês já viram em biologia, a gente pode revisar, mas para a gente focar um pouquinho mais em educação física, seria interessante a gente entender como esse sistema cardiovascular influencia no sistema de produção de energia do corpo. A Rosa falou e está escrito aqui, distribui nutrientes, né, distribui o oxigênio. O oxigênio é um nutriente, que a gente pode chamar assim, um tipo de substrato, né, que vai fazer a gente se movimentar. Ele serve para que eu estar aqui mexendo meus braços, para eu caminhar, ele serve para a gente fazer basicamente tudo, para a gente se movimentar. Então, se a gente está falando de movimento, né, de cultura corporal do movimento e a parte biológica relativa ao nosso corpo, a gente vai precisar analisar dessa forma. Só que há diferenças em como o coração vai funcionar nesse ponto para bombear sangue e as energias necessárias para a gente fazer um movimento, que pode ser um movimento prolongado ou um movimento mais curto, um movimento com alta velocidade ou um movimento mais lento. Isso aí é a diferença fundamental e que, inclusive, foi a pergunta da dinâmica interativa realizada. Ok? Temos pergunta aí sobre isso, pessoal? Eu quero pegar só o carregador do celular aqui, senão eu vou perder a visualização de aluno aqui. Deixa eu pegar aqui. Beleza, voltei. Então, pessoal, eu queria aí também, depois dessa aula que eu assisti aí, eu queria que vocês, quem assistiu, viu que a pergunta da dinâmica interativa esteve relativa ao uso dos sistemas energéticos. E aí eu peguei aqui um livrão, né, que eu tenho aqui, que é um livro de fisiologia do exercício, e quem quiser seguir a área, por exemplo, de educação física, né? Ou também, eu quero ser médico do esporte. Você vai estudar muito isso, esse termo chamado fisiologia, que nada mais é do que como funciona o nosso corpo. A gente não utiliza esse termo, né, na escola, mas quando você vai para a faculdade e você vai para uma área de saúde, utiliza. É uma das primeiras matérias no curso de medicina, que é a fisiologia humana. Na educação física, a gente utiliza... Complexo, né, professor? Oi. Oi, Jussiara. A fisiologia é complexa? Não é complexo. É complexa, porque ela vai pensar... primeiro começa porque
utiliza muitos termos técnicos, né? Nomes de enzimas, nomes de substâncias, nomes de órgãos, a gente vai falar de muitas coisas, e aí depois entender o funcionamento bioquímico, porque todo esse processo, pessoal, ele está relacionado a um processo bioquímico, né? A Celina falou, estou olhando aqui no chat, uma passa oxigênio e a outra gás carbônico, tudo isso aí é um processo de trocas gasosas, que por isso que poderia ser melhor, né, se as aulas fossem um pouquinho mais interdisciplinares mesmo, e a gente conseguisse ver isso na prática, porque eu preciso entender a anatomia, que é a forma, e a fisiologia, como funciona ali dentro, né? E aí, na educação física, eu vejo isso na prática com o meu corpo normalmente. Em química, eu poderia estudar como que ocorre esse processo, analisando como é que acontece uma reação química para ocorrer isso, né? A gente fala na fisiologia do exercício, das primeiros assuntos, como que ocorre a teoria, né, a gente poderia chamar, mas é entendido como algo que funciona dessa forma, a contração muscular. Para eu fazer essa contração muscular, eu estou controlando aqui, mas o que está sendo realizado dentro da minha célula para que o músculo contraia, ele até... não é muito grande aqui, né, o bíceps, mas ele vai aumentar um pouquinho e vai enrijecer. E para isso ocorrer, são mandados comandos, né, mas aqui dentro está ocorrendo um processo bioquímico de liberação de substâncias, descolamento a gente vai chamar, por isso é complexo, né? A unidade principal chama o sarcômero, e aí ele tem o sarcoplasma, o sarcolema, é um monte de nome que, se eu for falar aqui, eu vou capaz de eu errar os nomes, porque são coisas que, se você não estudar e relembrar, você acaba esquecendo. Então, a fisiologia é o estudo do metabolismo, como ele está em funcionamento. E aí eu fui, para tentar ilustrar e fazer um contraponto do que foi falado, não é um contraponto, mas é melhorar a informação que foi passada ao final da aula. Eu vou até compartilhar aqui o vídeo, vamos ver se a gente consegue enxergar. Compartilhar o vídeo da aula. Tá dando para ouvir aí, pessoal? Não. Escrevam no chat. Não tá dando. Não tá saindo áudio? Não. Não? Tá. Então vamos fazer o seguinte. Vamos tirar aqui se vai sair. Tá saindo áudio? Agora sim. Então ele está falando aí da função, né? Metabólicos, né? Tudo que já foi sintetizado, metabolizado pelo corpo, que não é aproveitado, o resíduo entra na corrente sanguínea para ser eliminado. Os hormônios, né? Fazer o transporte hormonal, né? De um órgão para outro, isso. Intercâmbio de materiais também, transporte de calor, é isso mesmo. O sangue, né? Se a gente for analisar, ele está em todo o nosso corpo, né? Dos pés à cabeça, literalmente. E aí, por isso que nós temos que manter uma certa temperatura interna. Okay? Distribuição de mecanismos de defesa e coagulação sanguínea. Então, a função do sistema cardiovascular, né, são essas aí, são muitas. Ok? Tá bom? Prosseguindo. Aí, Rosa, complementou o que tu tinhas falado. Deu para entender aí? Estão me ouvindo? Sim. Sim? Tá. Então complementa aquilo que tu tinhas falado. Deixa eu rodar um pouquinho mais para frente a aula. Né? O sistema vascular tem a ver com exercício e oxigênio. Então tá aí, ó. As células musculares obtêm a energia que necessitam, né, para a sua contração por meio de dois mecanismos. Né? Na hora que você vai fazer atividade física, dependendo da atividade física, nós vamos trabalhar com dois mecanismos. O primeiro é o anaeróbico, né? Anaeróbio ou anaeróbico, tá? E o aeróbio, né? O aeróbico, né? Tá, professor? O que é isso? Que bicho é esse? Que sistema?
Que sistema é esse, né, de contração muscular? Então, o que acontece? São dois mecanismos diferentes, né? Vamos ver na próxima imagem aí, ó. Olha aí que bacana, né? O pessoal correndo, né? Legal, no parque. Exercícios aeróbicos. Saudade, né? A fonte aí primária de energia que você vai precisar todo o tempo é o quê? É o oxigênio, ok? Coração acelerado, pulmão a todo vapor, é uma fonte de energia e então você não vai conseguir. Se você não tiver um condicionamento bom para correr 5 km ou 10 km, né? Você não vai conseguir. E aí a fonte de energia vai ser uma das fontes. E a principal é o oxigênio. Professor, quais são as atividades? Correr, caminhar, pedalar, nadar, jogar futebol, jogar vôlei, basquete. Todas essas atividades são atividades aeróbicas, né? Você vai ter que ter um aumento constante no batimento cardíaco, na sua respiração e por um determinado período longo, ok? 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, 2 horas. Então, o aeróbico, exercícios aeróbicos são isso, com uma certa intensidade, né, e com um tempo prolongado, ok? Mudando a imagem, nós vamos falar aí, ó, do anaeróbico. Opa, levantar peso, uma musculaçãozinha na academia, não é isso? Então, anaeróbico já é um mecanismo que a fonte primária aí de energia não é o oxigênio. Por que eu botei o exemplo do levantamento de peso? Você está aí na academia, você vai levantar, né? Você vai fazer uma rosca bíceps, né? Aí vai, faz 10 repetições, opa, para descansar. Entendeu? Olha aí, ó. Você vai fazer 10 repetições, você não vai gastar de repente nem 1 minuto. E aí já para dar descansado. Né? Então a fonte primária aí já vai ser outra. Não vai ter oxigênio, professor? Vai, mas vai ser outra. Vai ser a glicose, né? É uma das fontes que tem aí na corrente sanguínea, os carboidratos, né? O ATP-CP, que é uma fonte menor ainda dentro da fibra muscular, ok? Então, é um outro mecanismo, onde a fonte primária de energia não é o oxigênio. E a duração é pequena, tá? Uma natação aí de 25 metros rasos, 50 metros rasos, uma corrida. Tá, eu queria passar isso e ainda vocês prestassem atenção no termo geral, né? Mas aí só para fazer uma correção aqui do que o professor falou. Vocês estão me ouvindo, né? Ele falou natação 25 metros rasos. O termo, nesse caso, seria 50 metros livres. Rasos, eu utilizo para o atletismo. Raso quer dizer sem barreiras. Tá? Se fosse 25 metros rasos de natação, eu diria que é nadar no córrego, que eu não consigo nadar de verdade, né? Mas, fora isso, o que o professor Marcos está falando lá é sobre essas diferenças de fontes energéticas. E aí, eu acho que é um ponto principal. Primeiro, você entender que tem a diferença entre elas, mas que ela não funciona sozinha, né? Ele falou lá, primária, então, podemos colocar primária, preponderante, são todas palavras, primária, preponderante, que vão falar sobre daquilo que é predominante também, a gente pode colocar. Para o movimento, é aquilo que ocorre em maior quantidade, predominante, mas não é sozinho, isso é um ponto importante a gente entender, ok? O ponto principal, pergunto a vocês conseguiriam fazer um exercício, vamos pensar na corrida, né? Com a maior intensidade, maior velocidade possível, por quanto tempo vocês acham que vocês conseguem, hein? Vocês lembram? Eu acho. Oi, Rosa. Porque tem que se preparar, o fôlego e essas coisas. Uhum. Mas tu acha que é muito, fazendo a maior intensidade possível que você tem das suas condições, por quanto tempo você consegue realizar isso? Muito? Exatamente, Acho que muito pouco.
Então, pouco tempo, né? A Jussiara falou em 10 minutos. A questão principal é que as fontes energéticas, elas se completam, mas elas estão direcionadas a ações diferentes, né? Por isso que ele citou na aula que na atividade aeróbica, como corrida, natação, caminhada, é uma preponderância do oxigênio. São atividades aeróbicas que têm mais presença de oxigênio em comparação com a musculação, que são exercícios curtos e que você muitas vezes vai precisar de força maior. E aí você passa a utilizar outro sistema, que é o anaeróbico, que é sem o oxigênio. Na verdade, fala-se sem, mas é pouco uso do oxigênio. Por quê? Primeira coisa, ele citou ali, e aí é um ponto importantíssimo, né? Mas a gente fala de ATP, vocês lembram o que significa o termo ATP? Adenosina de trifosfato, alguma coisa assim. Isso, justamente, né? Adenosina trifosfato. É uma fonte energética importantíssima, porque ela é que ajuda a gente a desenvolver exercícios de força no nosso corpo, exercício de potência, né? A potência seria a representação da força junto com a velocidade. Então, se eu for pensar em atividade esportiva, onde é que eu tenho essa adenosina trifosfato, ATP? Em que movimentos ou esportes que elas se apresentam mais? Em que vocês acham? Qual movimento a gente utiliza o ATP, assim, com bastante quantidade? Podem chutar aí. Inclusive, eu dei a dica. Podem chutar. Tá igual o Rolando Lero. Cadê o Hugo? Na perna. Na perna, né? Mas que em qual tipo de movimento? Corrida, andar. Não. A corrida, posso te dizer. Que tipo de corrida? Em alta velocidade ou numa velocidade mediana? Alta? Alta velocidade, né? O ATP, ele tá aqui, ó, no soco, no boxe, ele tá no chute, no movimento que eu vou fazer rápido, no movimento de potência, de velocidade. Por isso, essa questão relativa à intensidade, e foi o que eu perguntei que tu falaste bem, Rosa, não é possível a gente executar movimentos de máxima velocidade, máxima intensidade por muito tempo. Por quê? Esse ATP, ele está em pouca quantidade no nosso corpo. É diferente do oxigênio, que ele está em muita quantidade. Então, quando eu faço movimentos de alta intensidade por um período prolongado, começa a desenvolver, inclusive, substratos, né, que vão nos impedir de conseguir continuar. Qual é o famoso substrato aí, ou o sentimento que as pessoas têm que quando elas principalmente não estão preparadas para um exercício e elas vão querer fazer com maior intensidade possível e aí começa a contrair seu músculo e ela não consegue nem mexer. Como é que chama isso aí? É a famosa quem? Você pode repetir, por favor? A cãibra. É a cãibra, a Marcela falou. Eu quis dizer, Jussiara, se eu tentar fazer um movimento com máxima intensidade por um período assim um pouquinho maior, o que vai acontecer? O ATP acaba e no processo, quando a gente tem o ATP prolongado sendo utilizado, ele produz um substrato que é o chamado de ácido lático. Então, tudo que quando a gente fala em ácido, né, pode ser negativo. Ele vai sendo produzido e vai fazendo a gente perder as energias e contrair o músculo. E aí acontece como a Marcela falou, a cãibra. O músculo ele fica duro, porque ele não consegue mais relaxar, ele fica contraído. E aí o que as pessoas fazem? Fazem aquele processo de relaxamento, alonga o músculo para ele voltar a ficar um pouquinho mais tranquilo e eu conseguir trabalhar com ele.
Então, cãibra, às vezes a gente até confunde, né? Formigamento, cãibra, são sentimentos diferentes. O formigamento é aquele famoso dormir na sala de aula com o braço dobrado aqui, aí você acorda, né? Não consegue mexer direito aquele músculo, aquela região, aquela articulação, porque está faltando sangue ser bombeado ali. Ali aconteceu um processo de controle do sangue e ele não chegou naquela área ali. É um formigamento, né? Aí eu preciso mudar a posição. Então, o braço ficou muito para baixo e ficou preso, vou mudar a posição para o sangue chegar lá. Às vezes o pé, né? Acontece isso, um problema de circulação sanguínea. Fiquei com o pé para baixo, vou levantar o pé para que ocorra esse retorno e a circulação continue. Já a cãibra, eu vou fazer aquele processo de esticar, de relaxar, de, vamos dizer, fazer a extensão, né? Já que vocês estudaram isso aí, no período passado, flexão e extensão, né? Tive uma cãibra ali numa região do músculo, eu vou tentar esticar aquele músculo para ele relaxar, para ele deixar de estar contraído. E o que acontece? O ATP ele está em pequena quantidade. Se ele estivesse em maior quantidade no nosso corpo, a gente seria gigante, porque ele também está nos nossos músculos, né? Não sei se está claro o que a gente está discutindo aqui, a gente está aprofundando um pouquinho mais o que foi falado na aula, que foi falado somente sobre diferenças entre aeróbico e anaeróbico. Fazendo um pequeno resumo, aeróbico é presença de oxigênio, anaeróbico sem presença de oxigênio. Em que tipos de movimentos eu vou ter predominância do sistema aeróbico? Ele citou isso na aula e eu selecionei algumas imagens aqui para a gente ver, e aí vai exemplificar. Então, eu acho que esse aqui é um dos melhores que tem, para a gente enxergar. Mas ele vai falar nesse gráfico aqui que está em inglês, vocês conseguem enxergar aí no telefone? Olha só, inclusive aqui, Jussiara, sobre o termo ATP, a abreviatura de adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina. Trata-se de uma molécula composta por um núcleo adenosina e um grupo de 3 fosfatos. Então, isso é tudo uma questão química. 3 fosfatos, né? Todos os organismos vivos utilizam esse substrato como fonte primária de energia. Eu diria aqui seres humanos, tá? Eu não afirmaria isso relativo às plantas. Ele falou em organismos vivos, eu não sei, mas reduziria para os seres humanos, a gente pode até olhar depois. Os depósitos de energia de ATP não são muito elevados, pelo que é constantemente renovada e ressintetizada. Então, a decomposição do ATP para produzir energia denomina-se hidrólise. Então, é uma quebra por meio da água, resultando em uma nova molécula chamada ADP. Aí vai para o difosfato, vira 2, né? E esse processo vai gerando substrato que aí a gente vai ter o famoso lactato. Então, se não houver oxigênio no metalina, neste caso, quanto maior a intensidade, mais notória será a necessidade, e se a nossa capacidade física for limitada, o rendimento será mais afetado. Se houver a presença de oxigênio nesse processo, estamos diante do metabolismo aeróbio. Se não houver oxigênio, do metabolismo anaeróbio. Provável, aqui é um site de Portugal, e eles utilizam o oxigênio com o acento agudo. Isso. Olha, inclusive esse aqui é Educação Física Escolar. Eu acho que eu vou usar esse material com vocês depois. Tá dando para entender, pessoal? Falem no áudio aí. Sim. Sim? Tem alguma dúvida que vocês queiram perguntar, alguma coisa que está difícil, um termo, ou algo que é mais difícil? Tá, vamos focar aqui nesse slide aqui. O que ele diz aqui? Termos que estão ganhando grande aceitação e que se referem à qualificação da fonte de produção de ATP são sistema de fosfagênio, metabolismo, glicolítico, respiração mitocondrial. Não precisa vocês focarem nisso aqui não, porque já é uma coisa mais acima.
mas só para informação, isso, e justo o que a Jussiara falou, que era complexo, porque o processo dentro da célula relativo à produção de oxigênio tem a ver com as organelas Mitocondriais. aqui nesse caso são as mitocôndrias, justamente, né? As organelas celulares. Eu acho que citoplasmáticas elas, né? Mas são as mitocôndrias que trabalham com essa respiração celular. E elas que vão produzir. E aí está aqui o que eu queria que vocês focassem nesse ponto. O velocista, ou seja, a pessoa que vai fazer um exercício de alta intensidade, curta duração, quanto tempo ele está colocando aqui, pessoal? 8 a 10 segundos em 100 metros. Então, ele vai utilizar o sistema do fosfato. O que é a substância que está relativa ao fosfato? É o ATP, adenosina trifosfato, que tem pouca quantidade. Por que ele está dizendo aqui que o nadador, olha só o tempo que está colocando aqui, 1 minuto, 3 por 1, não sei o que é, 6 minutos ou 400 metros. Então, se eu fizer isso em alta intensidade, ou média, mediana, porque eu não consigo fazer em alta intensidade total do meu corpo, vai produzir o ácido lático, né? E aí, aeróbico é aquilo que eu consigo manter durante um bom tempo o mesmo ritmo sem me cansar. Então, isso varia de pessoa para pessoa, mas há um padrão geral. Então, se você, quando sente logo no início, pode ser que você esteja utilizando mais ATP do que oxigênio, e isso significa que você precisa melhorar um pouquinho a sua condição aeróbica. Eu vou passar esse arquivo aqui para vocês, que eu acho que está bem explicado para vocês. Tem um bocado, olha só, 78 slides, eita. Olha lá, tem até o Einstein no final. Tá, então para fechar, tem mais uma imagem aqui que eu vou postar depois na Google Sala de Aula para ajudar. E essa aqui eu peguei do livro aqui que eu estava lendo de Fisiologia do Exercício. Cadê? Essa aqui. O que ele quer dizer aqui, esse gráfico? Vamos lá. A contribuição relativa de cada sistema energético para o trabalho total com 3 testes com exercício de curta duração. Então, ele aplicou o teste e analisou como os sistemas trabalham dentro do movimento, né? Primeiro ele fez produção de trabalho, olha só que a gente está falando de física aqui também, física e química, né? E depois utilizou kilojoules. Significa o seguinte, ele colocando por tempo, né? Teste de curta duração, o ATP-CP aqui tem uma quantidade. Se a gente trabalha ele em 90 segundos, ele vai ser usado, só que basicamente na mesma quantidade, só que com uma predominância do aeróbico. Aqui, quando eu utilizo tão curta duração, não tem nada do aeróbico, né? Aqui, por exemplo, quando ele vai falar em trabalho total, aparece bem pouquinho. Então, por isso que eu quis falar antes para vocês, naquele termo, predominância, né? Eles aparecem nos outros sistemas, mas eles são predominantemente um deles, aqui mais oxigênio, o exercício de curta duração, o ATP. Porque o nosso corpo ele não consegue, vamos dizer assim, separar completamente esses sistemas. Esse é um ponto importante que a gente precisa entender. Ok, pessoal? Assim, talvez tenha sido um pouquinho complexo alguma coisa, mas eu quis ir mais à frente do que foi a aula do Aula em Casa. E eu vou postar esse material para vocês darem uma olhada, estudarem e conhecerem um pouquinho mais. Eu sempre vou dizer o seguinte, para que serve esse assunto na escola, né? Primeiro ponto, a gente se conhecer como funciona o nosso corpo. 2, eu posso aplicar isso em mim. E 3, pensar sempre acima, no próxima etapa do ensino. Quem quer trabalhar na área de saúde, são assuntos que vocês vão rever mais à frente. Isso é conteúdo de curso de educação física, de medicina, de fisioterapia, de enfermagem. Há um enfoque diferente mais à frente, mas é estudado novamente.
E se vocês estudarem isso agora, quando chegar mais lá à frente, vocês já vão estar sabendo, vai ser mais fácil de aprender, de executar. Ainda seria melhor se a gente pudesse aplicar isso na prática, né, nas nossas aulas práticas. Mas eu vou passar uma tarefa aqui para vocês, né? Vou elaborar aqui e vocês vão ter que testar um pouquinho com vocês, isso aí. Ok? Temos perguntas, temos dúvidas, temos questões que não são relativas ao assunto da aula que vocês queiram perguntar. Eu já, para mim, estou encaminhando para o encerramento. Tudo certo, a Marcela disse. Pode falar, Aira. E, professor, você já sabe se já tem data para as aulas voltarem? Poxa, eu achei que no início eu falei a pergunta básica, né, de toda a aula. Não temos ainda uma data oficial para retorno de aula presencial. Por isso que eu digo a vocês, é difícil, mas tentem se dedicar como for possível para esse momento remoto. Quem está perdendo mais são vocês, pessoal. Vocês que estão perdendo o momento a janela de conhecimento que pode ser recuperada mais à frente, mas é um momento importante para vocês. Então, não tem data. Então, porque não tem data, não adianta a gente ficar, então, quando chegar lá na frente eu vou fazer. Esqueça um pouquinho isso, pensem mais em vocês, no que vocês estão fazendo com o tempo de vocês. Sei que é difícil, né, mas tem que buscar, tem que fazer, tem que ter internet, tenta acessar. Quem tem internet, tem computador, tem menos desculpa, né? Eu sei que ainda continua sendo difícil, mas, inclusive, a educação básica está caminhando cada vez mais para essa história do aluno estudar sozinho, sem precisar do professor ali em cima, né? Mais o tutor. Isso já ocorre no ensino superior e cada vez mais vai ser transmitido para as outras séries, para as outras idades. Tanto que a gente aprende muita coisa hoje só de olhar em YouTube, né? O autodidatismo, a autonomia. Então, não tem data. Então, busque fazer o que vocês têm aí de atividades, conversem com os professores, eles estão aí para fazer isso. E eles gostam quando o aluno entra em contato perguntando, principalmente se o aluno se dedica, né? Agora, quando o aluno que não vê, não lê o material e ainda vai perguntar as mesmas coisas, aí tem professor que não aguenta. Nós estamos aí para tentar responder. Então, Aira, não tem data oficial ainda. Está se falando aí, foi divulgada uma data da prefeitura, né, do sistema das escolas da prefeitura, para 18 de maio, e aí era 3 de maio, se eu não me engano, eu já ouvi falar em 18 de maio, mas não sei se tem algo oficial de novo, né? Estamos esperando aí que venha essa vacina. Chegou vacina, acho que hoje no Brasil, e vai começar a distribuição, né? Mas ainda, além de professores, é importante os alunos também, né? Não é só o professorado. Certo? Entendeu, Aira? Entendi, professor. Tá. Dúvidas sobre o assunto, dúvidas sobre o exercício anterior. Eu estou corrigindo os exercícios e devo terminar até esse fim de semana aí as correções e lançamento dessas notas, tá? E aí eu vou passar para vocês. Acho que eu passei da primeira, né, avaliação, vou passar da segunda. Ok. Quando vão lançar as notas? Matheus, hoje a gente teve reunião de manhã e a escola, para sistema online, né? Para que o professor consiga lançar as notas, ele precisa ter seu horário cadastrado lá no Diário Digital, que é onde a gente lança. E foi terminado o horário, mas aí está faltando uma questão técnica aí que a pedagoga e o gestor explicaram hoje. Então, eu acho que, segundo eles, até semana que vem já vai ser possível. Eu vou passar para vocês as notas via PDF. Eu não sei se eu passei do primeiro bloco. Sei que eu passei do primeiro ano, eu passei bloco 1 e bloco 2. Do segundo ano, eu já fiz o bloco 1, eu não me lembro se eu passei agora. Mas o bloco 2 falta terminar com esse último exercício. Então,
Assim que tiver essa possibilidade, disseram hoje na reunião que já pode lançar a partir de semana que vem. Vamos aguardar. Perguntem. Não tem problema perguntar, Matheus, tá? Não tenho data assim, vai ser esse dia, mas segundo a informação da reunião hoje, semana que vem já vai ser possível. Ok, mais alguma questão? Se não tiver, vou parar a gravação e a gente encerra. Então, obrigado. Segundo ano 1 e segundo 2. Nos vemos na próxima quinta. E não esqueçam também de segunda-feira a dinâmica interativa de educação física, né? Então, assim como hoje valeu um ponto vocês assistirem, na segunda-feira vale o outro ponto. Então, entra no chat, comenta lá, bota o seu nome, sua turma e sua escola. Se não conseguir assistir lá pelo aplicativo de manhã e de tarde, e aí você vai assistir no YouTube e vai mandar as respostas como um comentário. Independente disso, você precisa mandar as respostas das questões lá como comentário também, que vale mais outro meio ponto, tá? Então, assistiu o de segunda-feira, total vale 1, assistiu vale meio, mas as respostas das questões que vão ser apresentadas vale mais meio. Ok, pessoal? Tem dúvidas sobre isso? Entenderam? Está escrito? Não, sim. Entendemos. Obrigado, Rosa. Eu postei lá na Google Sala de Aula a descrição dessa tarefa. Então, obrigado, João Vitor, pela entrada. A gente está encerrando a nossa aula agora. Ok? Boa tarde, bom fim de semana e não esqueçam de participar na segunda-feira.